custam as eleições nos Estados Unidos da América? Os Estados Unidos são um dos países com as eleições mais caras do mundo. As eleições presidenciais e para o Congresso dos Estados Unidos da América em 2020 custaram mais de 16 mil milhões de dólares e os especialistas dizem que o custo das eleições de 2024 será provavelmente muito mais elevado. Neste explicativo, comparamos os custos com países como Índia, Brasil e Reino Unido. As eleições nos Estados Unidos são das mais caras do mundo. Em 2020, foram gastos mais de 16 mil milhões de dólares nas eleições presidenciais e para o Congresso. Isto inclui todas as despesas dos candidatos presidenciais ao Senado e à Câmara dos Representantes, dos partidos políticos e de grupos independentes que tentam influenciar as eleições. O montante não inclui os custos da organização e realização de eleições, que nos Estados Unidos são administradas a nível estadual e local. Esses custos são mais difíceis de quantificar, pois incluem a logística da democracia, como a educação dos eleitores, funcionários públicos, para aplicar as leis eleitorais e um sistema administrativo e judicial para dirimir litígios. Em 2018, investigadores da Universidade da Carolina do Norte estimaram o custo da administração eleitoral nos Estados Unidos em pelo menos 2 mil milhões de dólares por ano. Em termos de despesas de campanha, os Estados Unidos ultrapassam de longe a maioria dos países. Nas eleições gerais britânicas de 2019, a despesa política foi 24 vezes inferior à das eleições americanas de 2020. Durante as eleições de 2019 na Austrália, os partidos políticos gastaram menos de metade do que os partidos americanos por pessoa no ano seguinte. A Índia teve uma eleição historicamente cara em 2019, quando o primeiro-ministro Narendra Modi conquistou o seu segundo mandato. Esse valor superou os gastos durante as eleições americanas de 2016, quando Donald Trump chegou à Casa Branca, mas ficou aquém do custo das eleições americanas de 2020, quando Joe Biden assumiu a presidência. Quando se trata de gastar muito em eleições, poucos podem desafiar os Estados Unidos. O Brasil também gasta grandes quantias em eleições. No período que antecedeu essa votação, o governo do presidente Jair Bolsonaro gastou dezenas de milhares de milhões de dólares em programas governamentais para atrair eleitores pobres. O presidente perdeu por pouco para Luiz Inácio Lula da Silva. As leis de financiamento de campanha são concebidas para manter os custos das eleições baixos e limitar a influência do dinheiro nos resultados. Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou uma lei de financiamento de campanhas em 1974, estabelecendo limites de contribuições e gastos para as campanhas federais. Mas no ano seguinte, o Supremo Tribunal anulou parte dessa lei, decidindo que as contribuições para os candidatos podiam ser limitadas, mas as suas despesas constituíam uma forma de liberdade de expressão, o chamado discurso protegido. Um acórdão do Supremo Tribunal em 2010 abalou ainda mais a lei de financiamento de campanhas. Determinou que as empresas e outros grupos externos tenham o direito de gastar verbas ilimitadas nas eleições. Os acórdãos contribuíram para um crescimento progressivo das despesas de campanha, aumentando em quase todas as eleições presidenciais desde o ano 2000. Em que é que os candidatos gastam o dinheiro? A maior parte vai para a publicidade. A GFX pode mostrar que nas intercalares de 2022, nos Estados Unidos, foram gastos 4 mil milhões de dólares em publicidade, 45% de todas as despesas eleitorais deste ano. Outras categorias de despesas incluem custos operacionais, salário dos funcionários da campanha e angariação de fundos para os candidatos ou partidos. O candidato mais rico ganha? Nem sempre, mas frequentemente. Durante as eleições intercalares de 2022 nos Estados Unidos, 93% dos candidatos à Câmara dos Representantes e 82% dos candidatos ao Senado que mais dinheiro gastaram foram os vencedores. Após a eleição, a dependência do dinheiro não para. Os eleitos passam boa parte dos seus dias a angariarem fundos para a próxima campanha. E assim ficamos a saber que milhares de milhões de dólares são precisos para se participar na corrida à Casa Branca.